Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira que parece sabadão, então nós vamos fazer uma fofoquinha sem ficar escrevendo junto com vocês aqui, porque não vai dar. Porque hoje também é dia de vídeo extra no canal principal e vai pegar fogo. Quem não viu, quem tá vendo aqui primeiro e depois vai ver lá. Terminando aqui, você corre pro canal extra lá, que é às 10 horas da manhã, hoje na sexta-feira, dia 21/4/2023, dias do Tiradentes, vai ter, assim, olha, eu tô puxando mesmo o rei o rei mesmo pra bater papo lá, certo? E hoje aqui também não vai ser diferente. Hoje nós vamos aproveitar e fazer fofoquinha. Dentro das fofoquinhas, meus queridos, bom, ontem foi um dia que eu normalmente costumo bater papo com um amigo e nesse caso teve algumas coisas que eu quero falar com vocês, que eu deixei para o final, sobre uma nota da Unicef sobre questão de imunização mundial, né? Isso é uma nota nos jornais falando que dos últimos 30 anos teve algum problema. Então nós vamos entrar na polêmica braba lá no fim, certo? E o que tudo isso influencia, porque não é somente um dado, é um monte de culturas junto, é um monte de situações junto que fazem acontecer o que está acontecendo. É um monte de situação que traz à tona tudo junto e misturado. Então, fiquem atentos, vamos até o fim, pois o negócio aqui vai pegar fogo e aqui nós não puxamos nem sardinha de um lado nem sardinha do outro. Nós vamos puxar o lado racional, mas o lado racional sem ideologias, espiritual, aonde... Ai, mas... E o direito do próximo? Pera lá, é um pouquinho diferente dentro da espiritualidade e nós temos que usar o nosso parâmetro espiritual, Deus, ok? Porque se a gente pegar e puxar o parâmetro humano, não dá certo, não funciona e não tem nada com que a ver com o nosso universalismo, ok? Dito isso, vamos lá, vamos começar então com a muvuca aqui na política e depois nós vamos entrando e vocês vão fazendo sentido para vocês nas notícias conforme eu for dizendo aqui. Saiu no Estadão o seguinte: Campos Neto responde Pacheco sobre redução de juros. 2 pontos. Querido Pacheco, o timing, claro que ele não falou querido Pacheco, mas está lá assim, abre aspas. Timing técnico, ou seja, o tempo técnico é diferente do político, fecha aspas. Ai, hein? O Banco Central é um órgão técnico que toma decisões baseadas em critérios técnicos. O timing técnico é diferente do timing político. Disse. Cara, deu uma patada karatê no presidente do Senado. Por isso que a autonomia do Banco Central é importante para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos e que tomamos decisões sem viés político. Cara, posso falar uma coisa para vocês? Tá dando chabu até dentro do partido. Por quê? Porque a fala do Pacheco defendendo abaixar juros, não sei o quê, mas levantou todo mundo da economia dentro do partido, porque o pessoal fala ao contrário. O pessoal do partido, o Afif, era professor do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele defende o Campos Neto por causa disso, por ser técnico. E aí o cara foi para fazer o papel de petista, sendo que o próprio partido tem uma estrutura que, olha, melando tudo. E a pressão pegando fogo, mas pegando fogo. Tanto é que ele já tá amenizando algumas coisas, ele já tá amenizando um pouquinho do CPI, ele já tá amenizando um pouquinho lá, porque tá pegando fogo. Eu vou falar pra você, do fundo do coração, se bobear, o Pacheco não consegue nem ficar mais no partido onde tá o Kassab. Porque o cara tá se esquerdizando tanto, que ele tá perdendo a noção do que é o centro.
Moço do céu, o negócio não tá ficando bonito e pode feder mais um pouquinho, certo? Essas análises que eu estou fazendo é baseado em observação e não de coleta de dados de fato. Então é fofoquinha, ok? Deixando muito bem claro isso daí. Porque se o povo falou, o professor falou, eu tô lá no meio dos grupos, eu vejo as coisas, só que o pessoal fica tudo quieto. Nessas horas ninguém abre a boca para nada. Por quê? Porque dentro da política é tipo assim, se eu falar alguma coisa contrária, eu perco o meu empreguinho. Como eu não tenho rabo preso com nada, eu pego e falo mesmo e rasgo o rei. Eu aproveito, tô lá, tô vendo todas as coisas e vou... Eu falo, mas ele não está sendo contra a nossa equipe de economia? Ele não está sendo contra não sei o quê? E, rapaz, e aí o povo fica quieto, mas, sabe, uma hora ou outra o negócio começa a pipocar. Chega até os cafundós e a gente só observa. Vamos que vamos. BBC News. Rodrigo Pacheco diz que legalizar jogos de azar e apostas esportivas é o caminho para arrecadação sustentável. Então, o que estava acontecendo? O Haddad começou a falar, preciso começar a ganhar dinheiro, preciso fazer dinheiro, porque senão não fecha as contas, e o presidente Lula falou que precisa do dinheiro, precisa do dinheiro, precisa do dinheiro. Ah, então agora eu vou tirar das gavetas os projetos antiguíssimos que estão rolando anos e anos e anos e anos sobre a legalização de jogos de azar e apostas esportivas. Agora o Pacheco vai tirar? Só porque precisa do dinheiro, porque precisa, e agora a coisa está tão feia para tornar a arrecadação sustentável. E nós vamos conversar sobre esse termo sustentável. Sustentabilidade é diferente de sustentável. Parece que é igual, mas é diferente. E vamos lá. Olha só, então você começa a falar assim, poxa, mas pera lá, o cara falou que era de direita, depois falou que era de centro, e agora tá se passando como se fosse um cara da esquerda, e agora ele tá pegando coisas lá de trás que não podia, e agora pode? Então tenta imaginar a cabeça do ser humano vendo essas situações. Até ontem, liberar e legalizar jogos de azar era coisa do Satanás. Não podia porque é o Satanás, porque é o capeta, porque não sei do que, porque é anti não sei o que. E agora, porque precisa do dinheiro, agora pode. Anotem isso. Os seres humanos antigamente poderiam ser de um jeito. Nos dias de hoje, o ser humano fica com resquício cerebral de coisas, de mudanças que não faz sentido muito grande. E as pessoas vão perdendo a confiança. Está se criando uma cultura de perda de confiança. Está perdendo confiança. Isso não é só no Brasil. A partir do momento em que todos os países começaram a ter polarização, porque a França está tendo polarização, Itália, a Alemanha, Estados Unidos, os países que eram da esquerda e da direita, era tudo muito perto do centro. Tudo começou a esticar para as polarizações, inclusive o Brasil, que não tinha polarização da direita, só tinha da esquerda, e aí puxou-se agora a polarização da direita. E essa sensação, essas análises, porque, desculpa, você falar que isso é normal, isso não é normal. Isso para mim chama safadeza. Isso para mim chama manipulação. E você quer que eu confie em político vendo essas coisas? Desculpa. Não dá para confiar nem em político de direita e nem de esquerda. Porque a hora que você olha isso, você fala, não dá para confiar. Grava esse termo, não dá para confiar. Ok? Cultura, grava esse termo. Vamos lá, porque as coisas nascem de algum lugar. Nada nasce à toa. Nada surge à toa. Muito bem, vamos lá. Infomoney. Arcabouço. Para evitar pedalada, Centrão quer pôr punição no texto da regra fiscal. Proposta prevê que o chefe do executivo dê explicações ao Congresso
caso não cumpra a meta fiscal, mas isso não considera como uma infração. Ou seja, até ontem pedalada era crime e caçou inclusive a presidente da República, Dilma Rousseff. Agora a punição não é mais. Ué, se você fizer isso, então a Dilma é santa, ela não fez de crime nenhum. Aí vão falar o quê? A Dilma foi caçada sem poder ser caçada, tá vendo? Agora tá permitido, tanto é que tá permitido a pedalada. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Toda manipulação para não ter pedalada no governo do Lula, para não caçar o Lula e ainda autenticar o que a Dilma fez, liberando ela, ausentando ela de qualquer problema. Então agora não tem mais pedalada, tá liberado tudo e vambora, não é mais crime. Então o presidente da República pode explodir todas as contas públicas, criar dívida que ele quiser, que tá valendo. Ele não precisa cumprir. Então o Congresso faz a LDO, faz lá o orçamento, faz o orçamento, aprova o orçamento, e o Executivo cumpre ou não cumpre. Ele fala, eu vou fazer o que eu quiser, porque vocês aprovaram, pra mim não interessa. Não tem mais pedalada, eu não sou mais caçado, eu só tenho que pegar e falar pra vocês, dando explicação pro Congresso. Grande porcaria. Não é mais uma coisa criminosa. Então, moço, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Dá pra confiar na parte política? Mais uma coisa que não dá pra confiar na parte política. Vamos lá, vamos dar sequência, vamos lá. Infomone. Nova estratégia. Governo do Lula muda de posição em relação à CPMI e líder fala em apuração ampla, geral e irrestrita. O ministro Alexandre Padilha diz que a orientação é para que os líderes se posicionem de maneira favorável se houver leitura do requerimento. Ótimo, graças a Deus. Muito bem, mas por que antes não queria e agora quer? Porque agora tem um cara que eles podem falar que era bolsonarista porque ele tinha cargo de general. E fritar o cara, tostar o cara, porque o cara era do Bolsonaro. Frita. Mas era funcionário do Lula. Isso ninguém vai falar e todo mundo vai esquecer. Vai entrar numa briga de foice. Todo mundo vai colocar suas versões malucas. E o que vai acontecendo? Vai passando tudo aquilo que ninguém quer no arcabouço. Passa isso, passa aquilo, passa isso aqui, porque toda a atenção agora está na CPMI. E o resto deixa o trem rodar e explodir tudo. Manipulação de novo do povo. Mas, pelo menos agora o pessoal quer. Ainda bem. Porque investigações nunca será ruim. Tudo que é para investigar todos os tipos de coisa e todas as formas é necessário, é importante e precisa acontecer. Quem bloqueia isso está indo contra a verdade. E quem vai contra a verdade quer esconder a mentira. Mas eu não tenho nada de mentira, então ótimo, deixa a coisa andar, porque vai se provar que não tem. Tem que resolver as coisas. Por quê? Cria-se pulga atrás da orelha. Por que não quis? Mas é porque pode atrasar o arcabouço. Mas, meu querido, são coisas independentes. Esse povo trabalha, tem o dia inteiro para ficar fazendo votação, análise. Então quer dizer que uma investigação para tudo o país só para fazer uma investigação? Então a função do deputado, de senador, não tem como fazer mais nada, porque ele só consegue trabalhar em uma coisa por ano inteiro, no ano inteiro? Aí você pega e fala o seguinte: dá para confiar na parte política? Porque até ontem não podia de jeito nenhum. Hoje quero porque precisa, porque agora tem que ser. Dá pra coisa? Isso daqui, se fosse um ser humano, ia falar assim, no mínimo ia falar assim, olha, tá com uma bipolarização, porque uma hora quer, outra hora não quer. Isso chama bipolarização. São duas polarização. Sim e não, sim e não. Então eu quero e não quero, quero e não quero, quero e não quero. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Dá para entender isso?
E aí você pega o presidente da República, quando acontece uma coisa dessa, ele fala assim, não, a pessoa que tem deficiência é que tá com problema no parafuso. Ó, aí você fala, pô, o cara tá de zoeira com coisa séria de saúde. Dá pra confiar numa pessoa que brinca com saúde? Porque eles falavam que era o Bolsonaro que brincava com a saúde. Desculpa, mas não é bem isso aí. E nós vamos entrar nisso aí no bate-papo lá no fim. Vamos lá, dando sequência aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês vão pegando a cultura. Tudo que tá passando e a sensação que o ser humano tá absorvendo. Vamos lá. Folha de São Paulo. A base do governo planeja virar a CPI, que na verdade não é CPI, é CPMI, do 8/1, que é do 8 de janeiro, contra todos os bolsonaristas. E inclusive convocar o Carlos, o filho do Bolsonaro. Perfeito. E eles vão fazer isso mesmo. E tem que acontecer isso mesmo. Agora, olha só o que é engraçado. Eles invertem a retórica. Até ontem eles estavam falando não, 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 não. Agora eles invertem de um jeito, fazendo com que todo mundo sim, 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 sim. O que é isso? Isso aí é para testar se todo mundo está seguindo a esquerda cegamente? Porque uma hora ele fala assim, não, todo mundo, amém. Não, não, fica só nas redes sociais. Todo mundo, não, 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 não. De repente o governo fala sim. Aí todo mundo, sim, sim, sim. É só olhar nas redes sociais. Agora vocês vão ver. Você entra nos grupos, você vai vendo tudo isso daí. Se você não olha os grupos, você não consegue ver o ser humano. E aí você fala assim, gente, desculpa, mas isso aqui é uma loucura sem precedentes. Os seres humanos não estão pensando, eles estão seguindo. Só que tem um lado que segue coisas diferentes. E aí acontece uma coisa que lá na época, e o Bolsonaro já dizia lá atrás, quando ele era deputado, que ele pegava e falava assim, nossa, eu nem sei o que é. Eu simplesmente via o que o PT votou e votava ao contrário. Pera lá, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Então quer dizer que é o seguinte, já se criou uma cultura anos, não é de agora e não é do governo Bolsonaro, já vem sendo feito tempos e tempos e tempos, uma situação aonde todo mundo, a esquerda criou tantos arquétipos malucos, tanta coisa nociva para o conservadorismo, que tudo que eles falam é tudo do capeta e para outra parte tem que inverter tudo para saber qual que é o de Deus. Não tem mais uma análise racional para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. No sentido do que é certo ou que é errado, tá? Não porque seja de fato do demônio ou não. Eu estou falando de polarização. São metáforas, estou usando termos metafóricos. E aí? E como é que eu faço com a coisa? Então agora é assim, eu vou no que um decide, eu decido ao contrário. Então é oposição por oposição, sem pensar, sem nada. Mas professor, olha só como é que tá a política, não dá para confiar neles. Eles são todos assim, são todos assim. Não dá para confiar, não dá para confiar. E aí você vai na Câmara Municipal aqui da minha cidade, do estado, de tudo quanto que é lugar. Saiu agora, semana passada eu falei com vocês aqui. A oposição aqui, o PT saiu aqui no estado de São Paulo falando, nós tornaremos oposição do Tarcísio. Oposição por quê? O cara tá trabalhando para ajudar o estado. Não, nós vamos ser oposição. Então você vai ser oposição por oposição? Não interessa se as coisas que eles vão fazer é boa? Se vai ajudar o povo ou deixar de ajudar o povo? Eu simplesmente vou ser oposição? Quem que plantou essa oposição por oposição? Desculpa, chama esquerda. Então o culpado por criar polarização é a esquerda. Você pode falar assim, não é, tudo bem, é uma versão de percepção e não uma verdade absoluta, porque eu jamais disse uma verdade absoluta. Eu só estou fazendo análises, mas nasceu de algum lugar. E desculpa, eu estou no meio da política desde sempre. Desde os meus 12 anos eu ajudava a cortar pão e fazer coisa. Porque um dos meus tios é fundador do PDT, que tem vínculo inclusive com a esquerda. E tudo quanto que era evento naquela época, tinha pão, tinha coisa, era festa mesmo, moço. Podia dar brinde, caneta, chaveiro, era festa. Shows. E eu tava lá no meio, eu conheço essa coisa faz tempo.
Eu ajudo com a questão política há anos. Eu já fui presidente de partido do PRTB, pelo menos momentâneo, né? Porque só fica no papelzinho, isso o cara nem registra. Do Partido Militar, estou afiliado no outro partido, que é do Kassab, para ver qual é, o que não está acontecendo. Então, eu estou estudando tudo. E eu sei como é que é o negócio. Eu já fui chefe de gabinete de vereador aqui na cidade. Eu já fui. Gente. Então eu conheço como é que é a política ali. E Campinas, o vereador aqui é como se fosse prefeito de cidades pequenas, viu? A força, tamanha força que tem. Então, meus queridos, a coisa não é do jeito que o povo pinta por aí. O povo acha coisa. Tudo nasce de algum lugar. Nada surge já pronto, porque foi o Bolsonaro que criou. É impossível um ser humano fazer. O que aconteceu? Isso já vem de anos e anos e anos. Isso foi plantado lá atrás. Só que as consequências chegam. E são desastrosas. E a gente vai chegar lá. Então vamos lá, Infomone. Vamos até tomar um cafezinho aqui. Infomone. Nova regra. Arcabouço fiscal. O Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, confirma Cláudio Cajado, que também é do partido dele, do PP, como relator do projeto do arcabouço. Parlamentar escolhido diz que texto é essencial para o controle dos gastos públicos, crescimento econômico e queda dos juros. Ok, está totalmente na mão do Lira. O Lira como presidente da Câmara e colocou como o líder do arcabouço fiscal alguém dele. Controle total. Muito bem. E aí? O que vai acontecer? Cenas do próximo capítulo. Vamos ver qual é que é. Mas tudo na mão da política, e é uma política que não está muito favorável com o Lula. Então, vai ter algumas mudanças para adequar as loucuras que estavam dentro do arcabouço, que não presta nada para quem é contador, só bater o olho e você fala, cara, tem coisa totalmente errada aí. Você não precisa ser nem um especialista para fazer, você só faz uma análise crua, imaginando o governo sendo uma empresa, e tem que imaginar como se fosse uma empresa. Não pode falar, não, o governo é outra coisa, é uma ONG, não, isso aí não existe. Dinheiro é dinheiro. A sustentabilidade, vocês vão entender como é que funciona. Vamos lá. E aí nós vamos vendo as maracutaias e como é que funciona tudo. Nesse caso, graças a Deus, porque vai tirar as loucuras do governo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Aí sai o seguinte nota. Estado de Minas, no Jornal do Estado de Minas, EM. Foi presa influenciadora com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais que incentivou o ataque em escolas. Então você tinha uma pessoa de 22 anos com 4 milhões de seguidores incentivando loucuras, deixando os pais todos desesperados, criando um caos total. Fazendo isso daí. Aí o que acontece? Cria-se uma cultura aonde eu vou dar liberdade. Só que a pessoa pega a liberdade e transforma a liberdade em libertinagem. Aonde a liberdade da pessoa incita e estimula atrocidades. 4 milhões de seguidores só depois que tudo aconteceu, que tudo fez pegar a pessoa e prender a pessoa. Aí pergunto eu, o que vai acontecer? Vai começar a ser implantado na cabeça das pessoas de forma inconsciente de que precisa ter um controle, precisa controlar, alguém precisa controlar, alguém precisa fazer o controle, e alguém precisa controlar, alguém tem que ser responsável. Mas quem que vai ser responsável? Quem que vai controlar? Um político? É o que vai acontecer. Porque quem vai criar as leis? Um político. Dá para confiar os políticos de tudo que eu venho falando com vocês aqui, só nesses textinhos? Dá para confiar? Não.
Quem que tinha que controlar isso? A polícia, porque já tem na lei a proibição disso. Não precisa controlar mídia. A sensação e o que ficam passando para você é isso. Tem que ter controle. Não tem que ter controle. Tem que ter a execução da lei rapidamente. E aí a parte política fica nos influenciando, achando que nós somos trouxa, e nós temos que engolir, porque vem um monte de gente falando a teoria, falando, olha só que absurdo um negócio desse, tá vendo? Por isso que nós temos que criar mecanismos de combate aos fake news, e nós temos que colocar coisas que fazem restrições. Não tem que colocar nada que faz restrição. Tem que ter liberdade para permitir, inclusive, que ela faça o que ela fez. Só que, assim que ela fizer o que ela fez, automaticamente, de forma compulsória e rápida, já vir a polícia e executar. Senão não funciona, moço. O pessoal tá querendo enfiar na nossa cabeça que a política, que a restrição, que a retirada da liberdade é melhor do que a polícia funcionando. Agora, por que a polícia não funcionou antes e não resolveu antes? Será que é porque estão tudo falido, está tudo sem dinheiro? O que está acontecendo? A polícia está dormindo em berço esplêndido? O que está acontecendo? Uma coisa não resolve a outra. Eu tenho que pegar a raiz. Aonde nasce o problema é onde tem que resolver o problema. Aqui na minha cidade, como diretor do Conselho de Polícia, que eu fui diretor por um período, eu vi e percebi índices horrorosos de investigação. Quando você vai e faz boletim de ocorrência e tal, a quantidade de crimes que são investigados de fato são pouquíssimos. Aí você pergunta pro superintendente, pro delegado, o delegado fala assim, nós não temos contingente, Ricardo. Não tem gente para trabalhar. Então vamos colocar gente, mas não pode, não tem licitação, não tem. Tem que abrir vaga, não tá tendo, não tem. A gente não consegue dinheiro nem para arrumar o portão aqui na entrada. E realmente tinha umas delegacias aqui que tava tudo arrebentada. E aí, como é que a gente faz? Às vezes não tem combustível, às vezes a gente tem que pedir para um empresário para outro. Olha a situação. E aí, nós estamos caminhando para o quê? Quem é da direita ou quem está um pouquinho mais desperto, olha isso aqui e fala, a esquerda já tá querendo bloquear todas as mídias sociais. E tá, porque eles querem resolver um problema tapando terra. Então, tipo assim, tem um buraco no chão, qual que é a cabeça? Tem um buraco no chão? Vamos tapar o buraco. Não, filho. Abre o buraco, vê aonde que está vazando, corrige o vazamento e depois você tapa o buraco. Aí nunca mais volta o buraco. Do jeito que estão fazendo, o buraco nunca vai deixar de existir. É tapar e voltar. Tapar e voltar. É essa situação que me deixa nervoso. Que me deixa assim, sabe, louco da vida. Porque a proposta que eles criam para resolver problemas não é de inteligência plena. É de um tapa-buraco, moço. E o que a gente precisa é de recapeamento, de refazer as ruas, e não de tapar buraco. Aí vem mais uma nota. Aí você fala assim, pô, agora que maravilha, né? Isto é dinheiro. Shein, aquela empresa chinesa que estava mandando um monte de produtos pela internet, diz que vai nacionalizar 85% das vendas em 4 anos com produção no Brasil. Diz Haddad. Aí você vê uma notícia tão maravilhosa dessa e você fala assim, rapaz, eu tô vendo o Lula fritar o Haddad. Tudo que o Haddad propõe, o Lula vai e fala que não. O cara vem e fala o negócio e não acontece. Ele vem e fala que vai mandar o projeto do arcabouço tal dia, não foi tal dia. Aí eles falaram que ia ser depois de 3 dias, não foi depois de 3 dias. Aí depois ele falou que ia voltar depois da China e não foi depois da China. E aí mandaram um arcabouço que falaram que ia resolver todos os problemas, chegou lá no Congresso, descobriu que não é bom
é o meia boca e afundou tudo. Como é que eu vou acreditar numa propaganda dessa? Se acontecer, é maravilhoso. Mas será que vai acontecer? Não dá para acreditar, moço. Quem que confia na parte política? Não dá. Aí, a gente continua. Presta atenção, em confiança em parte política. Vamos lá. Aí chega um candidato antes de se eleger e fala assim: o Bolsonaro tá destruindo todas as naturezas, a floresta, tá destruindo tudo, nós vamos acabar com tudo. E eu vou e acredito. Porque, cara, eu sou um cara cristão, cara. Então eu tenho que acreditar nas pessoas, confiar nas pessoas. Eu sou cristão. Eu tenho que sair da presunção que todo mundo é bom. A nossa Constituição é baseada na lei judaico-cristã. Eu tenho que acreditar que as pessoas são boas. Eu tenho que dar o direito da dúvida. Eu tenho que dar o direito... Não é isso? E aí nós, bonzinhos, falamos: tá bom, olha, ele falou que vai resolver o problema do desmatamento. Aí entra aí. Poder 360, Jornal Poder 360. Tudo que o Bolsonaro estava fazendo era errado. Eles falaram que estava errado. Aí eles desmontaram tudo que o Bolsonaro estava fazendo. Desmontou tudo que o Bolsonaro está fazendo. O que aconteceu? Desmatamento da Amazônia. Saiu no Poder 360. Desmatamento da Amazônia triplica em março, segundo o Amazon. Vamos ver os gráficos das coisas? Vamos lá. Isso daqui é em áreas, tá? Em áreas por quilômetros quadrados. Em 2008, era 259. Em 2009, 166 quilômetros quadrados. Em 2010, 227, depois 192, 193, tá? Chegou 2015, subiu um monte. Olha quanto que subiu, para 388. Depois chegou em 2018, que foi quando o Michel Temer entrou, que foi depois da Dilma, que deu aquela quebra e teve aquela muvuca no país. 2018, 571. Chegou 2019, quando o Bolsonaro, foi o primeiro ano de governo do Bolsonaro, foi 268. 2020, 544. 2021, 1.185. 2022, 687. E 2023, 867. Ele perdeu para 2021 do Bolsonaro, mas ganhou de todos os outros anos dali. Ele perdeu para 2021. Crise da pandemia. Crises e crises. Mas perdeu para 2021. Agora ele perdeu para todos os outros. Ou seja, eu falei que ia fazer uma coisa e não fiz. Era para pelo menos diminuir em relação a 2022. Porque 2022 foi 687, tinha que ir para menos. De 687 foi para 867. 687 para 867. É muita coisa que subiu. E aí ninguém fala nada. E essas coisas que vai tirando a credibilidade do ser humano em acreditar nas coisas. Aí, olha só como é que é o negócio. Poder 360. Isso aqui é sério. Vacinação infantil vive maior retrocesso em 30 anos, diz Unicef. Segundo a entidade, 1 a cada 5 crianças não receberam nenhuma vacina ou não tomaram doses necessárias para a prevenção. Segundo a Unicef, isso daqui é segundo a Unicef, a pandemia Covid-19 e a urgência na retomada das coberturas vacinais globais são os principais motivos da baixa taxa de imunização. Ou seja, está se mostrando que, após o coronga, se teve esse colapso monstruoso. Então vamos lá.
O colapso aconteceu e não é no Brasil, é no planeta. Se é no planeta, aconteceu algo planetário. E quem é o responsável por algo planetário de saúde? OMS. Então o que aconteceu? Vamos lá. Eu não tenho memória fraca. Eu lembro muito bem. Começou a pandemia, saiu nos jornais, jornal. Eu vou falar o que eu lembro de cabeça. Cada um vai fazer as suas análises, as suas pesquisas. Eu lembro que o representante das Nações Unidas, da OMS, da Saúde, chegava e falava assim: gente, estamos verificando aqui, tem uns vírus saindo, tal, não sei o quê, mas não é urgente. Na outra semana, é urgente. Não saiu da China. Saiu da China. Não aconteceu nada, tá tudo controlado. Não está controlado. Nós devemos, todo mundo, usar máscara, mas a máscara já não é mais tão necessária. Todo mundo precisa vacinação. Não, mas não é assim de todo mundo, pode ser tal ou tal. Então o que aconteceu? Desculpa, mas tudo nasce de alguma irresponsabilidade, de algum buraco. Começou-se a fazer o chefe da OMS como um político brasileiro. Olha, agora nós vamos apresentar o arcabouço. Não apresenta, não. Agora nós vamos resolver o problema da queimada, da devastação na floresta amazônica. Não resolve. Piora. Não, que agora nós vamos fazer não sei o que, e não faz. Não, porque agora nós vamos resolver todos os problemas do Brasil, vai acabar com a fome, vai acabar com todo mundo, vai ficar bem, vai subir, porque foi prometido, eu vou prometer pra vocês. Chega e não faz. Aí eu falo, o cara tá sendo manipulado por alguém, porque como é que ele pode ficar trocando de posição assim? Ele tá parecendo os políticos aqui do Brasil, que uma hora ele fala que quer CPMI, depois não fala que quer CPMI. Uma hora fala que não pode ter jogo de azar, agora quer jogo de azar. Uma hora quer não sei o que, a outra hora não quer mais nada. E isso, dentro da cabeça das pessoas, vai criando uma coisa tipo, não dá pra confiar. Como você vai confiar em uma coisa que está bipolar, que a pessoa não saiu com a normativa e saiu com o descritivo? Porque o Jeca Tatu, moço, ele pegava na televisão e falava: olha, agora nós estamos assim nessa situação. Não, o que ele tinha que fazer? Igual uma CIPA, sabe aquelas regrinhas da CIPA? Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, fez isso. Nessa parte, enquanto tiver tantos por cento, depois quando tiver menos por cento, a gente entra para essa fase de proteção e essa fase. Ele tinha que criar um arquétipo disso aí. Porque era um problema mundial, planetário. Não fez. Cada país deve fazer da sua forma, do jeito que quiser. Tá errado. O cara tinha que sugerir o que tinha que fazer, as normativas. Todo mundo usar máscara de tal versão, assim, com essa proteção, assim assado. Aí a de pano pode, depois ele falava, não pode mais. Agora pode não sei o que, depois não pode mais. Moço, o que é? Bipolaridade total. Quem que vai confiar num negócio desse? Desculpa. Agora imagina só a seguinte situação. A esquerda sempre pegou e pregou o seguinte: o capitalismo só quer seu dinheiro, o capitalismo quer seu dinheiro, o capitalismo quer seu dinheiro, seu dinheiro. Os caras só querem dominar, os caras não estão nem aí com o ser humano, eles querem o dinheiro por qualquer coisa. Aí chega as indústrias e fala: olha, tem aqui tal, umas picadas de abelha, porque não pode falar o nome, que tá proibido, né? Tem aqui umas picadas de abelha e custa R$500 e precisa de 2 doses. Aí eu falo, pô, mas claro que o valor não é esse, tá? Tô fazendo uma metáfora. Eu acho que as duas picadas, eu acho que era coisa de R$600. Ou era 1.000 mesmo, eu acho que era 500 conto no comecinho, eu acho que era isso aí, era bem caro. Era coisa de $150, eu lembro isso aí. Eu não tenho problema de amnésia, não. 150 vezes 5, que é o câmbio, nós estamos falando de 600 conto, era isso mesmo, R$1.200, é um salário mínimo. Aí, na minha cabeça é assim, eu tô com um monte de gente passando fome. O que é melhor?
eu fazer uma precaução para todo mundo ou pegar o dinheiro e dar de comida e aumentar a imunidade de todo mundo com comida, porque tem gente passando fome? Eu vou pegar um negócio desse e vou pegar e vou fazer uma coisa dessa com um valor estrondoso, gigantesco? Ou vou esperar as nossas Fiocruz, coisa aqui, as nossas indústrias que fazem imunizações, Butantan e tudo mais, que vão fazer as coisas, as imunizações, vou esperar eles para baixar o custo, porque de $150 vai cair para $20, coisa assim. Não, é desespero. Então, tipo assim, filho, eu não tenho dinheiro. Se for para dar dinheiro, eu quero comer. Se você perguntasse para qualquer ser humano, você quer comer ou você quer isso aqui? Todo mundo vai falar, eu quero comer. Eu prefiro comer. Eu prefiro que você me dê o dinheiro do que você me dê coisa. Mas é sua vida, é sua saúde. Eu que se lasque, eu vou arriscar porque eu preciso desse dinheiro. Desculpa, mas essa é a realidade que eu percebi, não uma realidade absoluta. A realidade de uma observação de um Zezinho da esquina aqui. Mas que não é cego. Aí, vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Aí chega e fala assim, mas em 92... que eu não lembrava, não sabia, esse meu colega me alertou, teve uma assinatura das Nações Unidas que essa questão de vacinação de todas as crianças era para ser algo sustentável. Ou seja, sustentável é quando você pega uma parte do orçamento e aloca para aquilo, e não pode faltar aquilo. Você tem que sustentar aquele valor, aquela porcentagem. Então, tipo assim, nós temos que sustentar a quantidade de 90%. Então, vamos sustentar 90%. Você assina. Só que tem um detalhe. Todo mundo já assinou, todos os países já assinou que também iriam doar porcentagens do seu PIB para as Nações Unidas. E quem que faz isso? Quem que faz? Nem o Brasil faz. Então, desculpa, o cara falou porque assinou, mas ninguém cumpre. São políticos não cumprem. Mas isso é um absurdo, mas não cumprem. O problema é o pior do que a gente pode imaginar, porque se não fosse só questão de cumprir ou deixar de cumprir, essa porquice que estão fazendo de polarização, de um ficar lutando contra o outro, que eu, desde quando me conheço por gente, a esquerda sempre fez isso, e a direita surgiu para fazer um contraponto de algo que estava indo para um extremo horroroso, de destruição total da família, começou a trazer contrapontos, e só que ninguém quer admitir o contraponto. Não quer fazer um debate, não quer fazer uma coisa, quer fazer imposição. Como? Olha, foi assinado na lei, e daí? Também foi assinado na lei que tem que dar parte do orçamento do PIB. Cumpre o PIB, vamos cumprir tudo. Ou cumpre tudo ou não cumpre nada. Não, mas isso aqui é diferente. Como diferente? Tá tudo interligado. Então pega só o que acha que é bonitinho e coloca como obrigatório. A outra parte não. Mas, Ricardo, nós estamos falando de saúde. Sim, olha que coisa interessante. Só que a minha cultura fala que a morte não existe, que todo mundo vai estar pro céu. Agora, para outras pessoas é outra coisa, e para outras é outras. Para uma pessoa, eu conheço médicos de altíssimo calibre, pessoas assim de altíssima confiança, que falou, cara, não vai. Porque a probabilidade de se lascar é muito grande. E outras pessoas também de altíssimo calibre falou, cara, tem que fazer. E aí você fala, e aí? Ou seja, não tem consenso. Se não tem consenso, não pode vir alguém obrigar, porque não tem consenso. Porque se alguém decidir sim ou decidir não, está afetando a liberdade das pessoas. Porque ninguém pode decidir pela vida da próxima. Não pode. As pessoas acham que pode. Porque criaram alguma lei onde fala que o médico pode decidir pela vida da pessoa. Não pode. E estão falando que um pai não pode decidir pelo filho. Pode.
Tanto pode que se uma criança estiver no leito da morte e precisar doar o órgão, quem vai falar que pode ou não pode é o familiar e não a sociedade. Porque não seria para salvar a vida de todo mundo? Agora imagina só a situação, a gente pega e começa a falar assim, não, o governo que decide tudo, porque é uma lei que foi criada. Quer dizer então que as leis não trocam? A pedalada não está sendo trocada? Era uma lei que era crime, prendeu inclusive a Dilma, e agora pode não ser mais. E tornar ela totalmente inocente foi um descalabro em cima da coitada. Então tem que tomar muito cuidado com as questões onde fala assim, mas está escrito na lei. Não, meu querido, tá até surgir um contraponto. Surgiu um contraponto. Tem metade da sociedade que não quer, porque tem um monte de teoria que a esquerda plantou, que era de que a indústria, o capital, o capitalismo gosta de roubar, pegar, não sei o quê. Já ficou na cabeça da pessoa, tá no subconsciente. Então a direita, como ela é oposição por oposição e a esquerda é oposição por oposição, quando a esquerda falou tem, a direita automaticamente falou assim, não. E procurou os mecanismos para justificar onde? Na própria ferramenta da esquerda. Porque as indústrias estão querendo te enganar, as indústrias estão querendo fazer. E nessa brincadeira, moço, quem vai pagar o pato são as crianças. E a irresponsabilidade se tornou tamanha que criou uma cultura. E para você desfazer essa cultura, você primeiro tem que acabar com as polarizações. E para acabar com as polarizações, nós tínhamos que acabar com a esquerda no país e com a direita no país. E ficar tudo no centro. Nós vamos conseguir fazer isso? Não. Se não vamos conseguir fazer isso, não vai resolver esse problema. Porque não é tapar um buraco, não é chegar e falar eu obrigo. Porque a partir do momento que você fala eu obrigo, porque eu, Estado, tenho que fazer, porque senão afeta as outras crianças, afeta não sei o quê, dá uma guerra civil sem precedentes. Aí você tenta tapar um buraco e gera uma outra pior. O que é melhor? Correr risco da doença ou criar uma guerra e todos os pais de todas as crianças morrer, ficar sem água porque está em guerra, virar uma Ucrânia da vida? Desculpa, moço, mas tem que analisar tudo. Não pode só analisar superficialmente. Mas não é assim, é uma coisa de imediato. Não é, porque isso se criou não de imediato. E a grande coisa errada que foi feito pela OMS, pelas próprias Nações Unidas, que afetou as crianças e afeta a agência da Unicef, que entra em desespero, é óbvio. Porque olha só, como é que pode? Quem que quer? Eu não quero que o meu filho tenha problema de poliomielite ou qualquer outra coisa. Gente, eu tomei todas, meu filho tomou todas. Porque isso sempre foi de tanto tempo e tanto tempo. O problema é que criaram uma formiguinha agora, nesse momento da pandemia, e aí veio teorias que foi gerando um volume gigantesco inverso. E olha que está sendo pouco ainda. Porque se 50% da população é totalmente contrária, 1/5, nós estamos falando de 20%. 20% menos mal. E aonde está prejudicando tudo? Em países mais pobres. Ou seja, com menos conscientização. Vamos lá. Saiu no Jornal Nacional da Rede Globo. Situação da vacina infantil no Brasil é alarmante, afirma a Unicef. E tem que afirmar mesmo. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância também mostrou que a maioria das crianças que não está recebendo vacinas vive nas regiões mais pobres do mundo. Não é do Brasil, é do planeta. Crianças que não tomaram vacina no Brasil. Cadê a imagem aqui? Meu Deus do céu. Foi virar vídeo essa biroca aqui e eu perdi a imagem. Eita pleura doida. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho a imagem aqui. Ai, caraca, Liseu. Eu queria a imagem do... Aqui. Então tá aqui. Não tomaram. 2019, 13,3 milhões. 2020, 16,5 milhões.
2021, 18,2 milhões. E 2022 vai virar o quê? E 2023 vai virar o quê? Olha a situação, como é que tá indo, e muito rápido, tipo quase exponencial. Muito, muito, muito. E aí? E aí, para resolver isso, tem que resolver na base. Tem que brigar e começar a falar. Tem que parar a esquerda de fazer polarização. Tem que parar a direita de fazer polarização. Tem que parar de as pessoas vir falar as abobrinhas do jeito que quer. Jornal tem que trazer sempre duas versões. Tem que trazer uma versão que fala uma coisa, a versão que faz a outra. Porque nós temos que deixar claro as coisas. E não esconder as coisas como esconder o CPMI e tralalá, da 8 de janeiro e tralalá. Enquanto não arrumar a estrutura cultural política, não vai resolver nunca os problemas sociais do nosso país. Eu acho que esse vídeo foi o mais longo de toda a história que teve, mas eu preciso falar da sustentabilidade. E aí fala da sustentabilidade. Vou sustentar o quê? Quem que sustenta? Vou sustentar, o governo vai sustentar. Não, o governo não sustenta. Esse que é o problema. O governo não sustenta. Quem sustenta é a sociedade. Governo não existe. O que existe é um representante da sociedade chamado governo. Então o governo existe porque é a sociedade representada. E quando 50% da sociedade fala não, é não. Mas não. Tira essa sustentação e faz cair tudo, afundar tudo. Mas, ué? Se 50% da sociedade não quer, se 50% da sociedade fala não, é não, moço. Mas não pode, mas não sei o quê. Meu querido, é cabeça de cada um. Você é obrigado a respeitar essa liberdade. Não pode ter um único pensamento. Se tiver um único pensamento, não tem evolução. Não tem. Mas vai ter caos, vai ter consequências gravíssimas. Mais uma vez, vamos aprender pela dor. Porque a responsabilidade é nossa, de todo mundo que tem um pouquinho mais de instrução, explicar de fato os problemas que tem. Explicar de fato e tirar aquelas coisas malucas que vão criando, transformando uma formiguinha no elefante. Por quê? Porque tudo virou uma política de oposição por oposição. Eu vou ser contra só para ser contra aquele lá. Não, você está sendo contra toda a sociedade. Você está sendo contra a uma situação que pode trazer consequências, inclusive para os seus próprios filhos. Agora, se as pessoas vierem com teorias aonde a criança não é, o pai não é dono da criança, nós já vamos afundar tudo isso daí. Porque a nossa cultura é judaica cristã. 80% da nossa sociedade é de cultura aonde os pais são responsáveis pelos filhos. Então você, para conseguir resolver os problemas, você não pode desfazer 80% da cultura nacional. Você tem que fazer ressonância, falar na linguagem dessas 80%, explicando, já que ele é o responsável pela criança e não o governo, pela cultura, você tem que convencer os pais. Sem política, porque se entrar com politicagem, já era. Porque aí entra com medo e fala, tá me enganando de novo. Então desculpa, mas para resolver as coisas de forma racional e de forma que corrija de fato na base e não aquele tapa-buraco de enganar e depois voltar pior a situação, porque se você obriga uma coisa e acontece uma coisa inversa ou piora a situação, aí que ninguém mais confia em mais nada e aí que afunda de vez. Então nós temos que ter muita prudência, muito cuidado. E uma coisa que eu sempre ensinei, não existe certo ou errado. Existem versões diferentes
e que tudo tem o lado bom e o lado ruim. O racional faz com que a gente tente procurar as coisas boas e as coisas ruins. Agora, quando alguém vem e fala, você não pode ter a sua versão, só a minha vale, aí, moço, já está fadado a acabar tudo. Inclusive, isso é um dos preceitos da espiritualidade. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma e um choque de consciência para todo mundo. Meus queridos, isso é sério. Isso já foi anos e anos e anos, isso aqui não tem perigo nenhum. Levem seus filhos, porque poliomielite, todas as outras coisas, sarampo e todas as outras coisas são perigosíssimas. Não brinquem com essas coisas. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.